Fala pessoal, boa tarde. Como prometido, às 17 horas estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as pizzas italianas e sobre algumas coisas que me deixam perplexo. Quero conversar com vocês hoje sobre esses assuntos aí. Vou esperar um pouquinho para entrando o pessoal, já tem bastante gente entrando aí, meu querido amigo Federico Gadaleta. Maravilha! Obrigado por estarem aqui, obrigado por estarem juntos todas as vezes com a gente aí. Fico muito feliz quando vocês vêm aí com a gente para que a gente possa bater um papo. Fiquei um tempo fora, já avisei, né? Por quê? Porque eu voltei para o Brasil, então estava meio complexo aí a questão de gravar, né? Porque eu estava em viagem, aí mudei de casa e tudo mais, mas agora já está mais tranquilo, estou começando, estou voltando a fazer meus testes, voltando a trabalhar um pouquinho. Gratidão, ô Patrick Caniche, meu parceiro, meu amigo, tem bastante gente aí, gratidão. Quem? Ah, pessoal, quem ia ver pelo YouTube não deu certo aqui, meu webcam não funcionou, eu vou fazer só pelo Instagram aqui, tá? Não sei se alguém estava querendo ver por lá também, mas vamos por aqui e vai dar tudo certo. Gratidão pelo carinho de todos aí, tem bastante aluno do Profissão Pizzaiolo aí, fico feliz, viu? Obrigado, Wagner, meu parceiro, meu amigo. Tamo aí, galera, tamo aí. Obrigado, viu, por estarem aí conosco novamente. Então, na live de hoje, pessoal, eu quero falar um pouco sobre pizzas italianas. Mas por que eu escolhi esse tema para falar? Porque eu tenho visto, assim, muita dificuldade de compreensão, né? Muita gente falando de uma coisa que de repente não está fazendo, como o termo pizza napolitana. Hoje em dia está todo mundo usando esse termo pizza napolitana, e aí a gente acaba de repente vendendo uma ideia distorcida, né? Então é importante a gente começar a entender o que é cada produto, mas não na ideia de categorizar, né? Mas na ideia mais de ampliar a percepção para conseguir entender realmente o que é o produto, para vender, para fazer um marketing mais correto e para poder também sair fora da caixinha, né? Porque a gente hoje está muito focado nessa história da pizza napolitana, mas aí às vezes só no nome, nem só no conceito, porque o que eu converso muito com o meu amigo André Guidon, que é o atestador da Verratti Pizza Napolitana no Brasil, é que as pessoas ainda não conseguiram entender o conceito. A pizza napolitana é uma filosofia, né? Mais do que um conceito. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Até falei com o meu querido amigo Federico ontem, e ele falou uma coisa que eu anotei aqui que eu gostei bastante, que ele falou: a pizza em telha, que é a pizza de assadeira, ela é muito mais democrática, né, para as pessoas fazerem em casa. É verdade, porque ela precisa de temperaturas mais baixas e assim por diante. Então eu vou falar sobre isso. Mas a ideia dessa live então é mostrar algumas possibilidades, tá? E também mostrar que existem outros caminhos. Se você, por exemplo, não tem um forno que atinge 420 graus, 450 graus, 460 graus, você pode fazer uma pizza em telha com um forno de uma temperatura mais baixa, por exemplo. Claro que não dá para destrinchar esse assunto todo nessa live, porque são muitas técnicas, é um assunto muito longo, mas a gente pode ir mexendo com esse assunto, conversando sobre esse assunto mais vezes, para que vocês entendam. Então, como eu disse, hoje está todo mundo focado aí na pizza, todo mundo não, mas a maioria das pessoas estão focadas na pizza napolitana, certo? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: não só porque a pizza é redonda e tem bordas altas chamuscada, ela é uma pizza napolitana. Outra coisa importante que eu quero dizer, que muita gente que chega até mim, talvez porque viu alguns vídeos na internet e acabou chegando até mim, me perguntar: eu quero aprender a fazer pizza napolitana. E eu digo o seguinte: olha, talvez não seja comigo, porque eu não sou um pizzaiolo napolitano, eu não faço pizza napolitana. Então eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei, não tenho assim, não tenho domínio, né? Então é importante entender que não é só porque a pizza é redonda, de borda alta, chamuscada, que ela é uma pizza napolitana. Por exemplo, eu não poderia dizer: olha a minha pizza napolitana que eu fiz com farinha brasileira e no meu forno La Rode. Eu estou desrespeitando a filosofia da pizza napolitana, né? Qual que é a filosofia mínima da pizza napolitana? É usar uma farinha italiana 00
e um forno a lenha a alta temperatura. Então eu não posso dizer, a minha pizza que eu fiz no forno Larroid, minha pizza napolitana. Não é uma pizza napolitana, entende? É isso que a gente precisa, essa aula aqui, essa live, eu quero falar um pouco sobre esses assuntos para a gente entender melhor. Parei para beber um pouquinho de água. Antes de continuar, eu quero falar uma coisa bacana. No final, eu ainda não sei qual pergunta que eu vou fazer, mas no final eu vou fazer uma pergunta e o primeiro que responder corretamente vai ganhar um brinde aí que foi dado pra gente, está sendo disponibilizado pela Casa de Saron. Então quem quer comprar farinha, a Casa de Saron tem uma grande variedade de farinha de trigo, inclusive italianas, francesas, brasileiras, que vocês podem estar acessando, lojacasadesaron.com.br, tá? www.lojacasadesaron.com.br. Então, se vocês quiserem aí acessar, o que eles disponibilizaram pra gente, ó? 1 kg da farinha de trigo Irati Origem, 1 kg da farinha de trigo integral Slow, que eu achei fantástico, que é da Fazenda Vargem, 1 kg da farinha de trigo napolitana 00, um pacotão de fermento para fazer bastante pizza aí, e um potinho de melado de cana para quem for fazer aí uma pizza com uma longa maturação e que precise colocar um melado de cana. Então, no final eu vou estar sorteando não, né? Quem responder a pergunta que eu fizer de forma correta, o primeiro que responder vai estar ganhando esse kit. Só lembro que é o frete por conta do ganhador, ok? Ou vem retirar em São Paulo comigo, ok? Então vamos lá, vamos continuar o assunto. Para quem não conhece a Itália, para quem nunca foi na Itália, nós temos vários tipos de pizza na Itália, tá? Nós temos, por exemplo, a pizza napolitana, a pizza clássica, que é aquilo que eu faço. Eu sou um pizzaiolo clássico, eu faço pizza clássica. Por mais que eu faça pizza redonda, de borda alta, chamuscadinha, não é uma pizza napolitana, é uma pizza clássica, ok? Depois nós temos a pizza em telha, eu anotei aqui para não esquecer as tantas variedades que tem. Temos a pizza romana, temos a pizza em pala, temos a focaccia, que não deixa de ser um tipo de pizza, que é uma pizza mais do sul da Itália. Temos a pinça e por último eu coloquei aqui que não é italiana, mas que é uma variante, é a pizza paulistana, que é um clássico do Brasil aqui, né? Mas na Itália nós temos então pizza napolitana, pizza clássica, pizza em telha, pizza romana, pizza em pala, focaccia e pinça. Do que eu me lembro, pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa. Se alguém tiver alguma outra lembrança, me avisem. E nenhuma delas é melhor do que a outra, tá? Às vezes eu vejo postagens, hoje mesmo vi uma postagem dizendo que existe a pizza napolitana e a pizza ruim. Poxa, não é isso, né? Existem vários tipos de pizza. Eu, por exemplo, a melhor pizza que eu já comi na minha vida, que eu nunca esqueço, foi em Roma. Foi uma pizza romana. Eu adoro a pizza romana. Por quê? Porque ela é sequinha, crocante. E eu gosto de pizza crocante. E eu vou dizer para vocês assim com sinceridade, sem maldade no coração, só sinceridade. Eu fui comer lá em Nápoles, na pizzaria... Qual que foi o nome daquela pizzaria que a gente foi comer? Aonde? Lá em Nápoles? San Michele? A San Michele, pizzaria da Michele. Foi uma experiência horrível, não gostei. Porque a pizza estava crua, me fez mal, muito mole, cheia de água, horrível. Então, mas tem outras pizzarias napolitanas. Por exemplo, eu comi uma outra pizza napolitana depois na rua, que foi uma pizza portafolio, que é aquelas que a gente dobra, que estava deliciosa. Então é muito relativo, não quer dizer que a pizza napolitana, que eu não gosto da pizza napolitana, eu não gostei daquela pizza napolitana, mas eu já comi outras pizzas napolitanas boas. A mesma coisa a pizza romana, eu já comi pizza romana ruim também, mas as melhores pizzas que eu já comi na vida foram a pizza romana. Qual que é a diferença dentre elas? Primeira coisa é o método, é o estilo o jeito de fazer e a receita. Existem pizzaiolos, como os pizzaiolos napolitanos, que são mais disciplinados, que eles têm lá um método, né, a seguir e que eles passam para o mundo, que, por exemplo, no caso da pizza napolitana, é uma farinha 00, W ali, média de 280 e 300, o fermento, água, sal e a fermentação em temperatura média de 18 a 22 graus, pelo que eu sei é mais ou menos isso aí, ok? E depois você tem que assar ela até 90 segundos num forno a lenha.
Tá? Então essa, digamos que seria a disciplina da Verratti Pizza Napoletana. E tem as diretrizes, digamos assim, dos outros tipos de pizza. O que eu faço, que é pizza clássica, por exemplo, a gente tem várias possibilidades. Eu, por exemplo, sigo a linha de pensamento dos padeiros. Até ontem me perguntaram, né, você conhece o Pier Giorgio Giorilli? E eu te digo, Pier Giorgio Giorilli é o meu mestre, como é que eu posso dizer? Eu não lembro a palavra agora, mas é o meu mestre dos livros. Eu nunca fiz curso com ele, mas eu leio todos os livros dele porque eu me identifico com a metodologia dele. Ele é padeiro, ele não é pizzaiolo, também faz pizza, também tem livros de pizza, mas a metodologia dele é de padeiro, né? de panificação. Então, na pizza napoletana, geralmente, pelo que eu sei, tá? Se eu estiver falando besteira, depois um dia a gente marca. A Carol Menck colocou aqui, melhor livro da vida, o Panificando. Realmente foi o primeiro livro que eu li dele e eu fiquei encantado, assim, fantástico. Ele ensina assim muitas coisas que me serviram para a vida toda, que eu estou carregando a vida toda. Então, voltando nos métodos, no caso da pizza napoletana, você tem ali aquela diretriz, que você vai usar um método direto, uma farinha 00 com uma força X ali, uma média de força, nem muito forte nem muito fraca, uma fermentação numa temperatura média de 18 a 22 graus e vai assar no forno a lenha. Essa é a metodologia básica da pizza napoletana, mas muito além da metodologia tem a filosofia que o pizzaiolo carrega no coração. Isso é importante de vocês perceberem, para não ficar tirando para tudo quanto é lado também. E isso não quer dizer que você não possa fazer todos os tipos de pizza, só que você tem que ter uma filosofia básica, que já a gente vai chegar nisso aí, que é a história da pizza como alimento, como eu falo sempre, pessoal. Mas aí depois, por exemplo, a pizza napoletana tem essa diretriz básica. Depois tem a pizza clássica, que é o que eu faço. Já na pizza clássica, você pode ampliar e ir para outros métodos, como por exemplo, usar os métodos indiretos, como a biga, o polish, o fermento natural. No caso da napoletana, você também pode usar o fermento natural, mas geralmente não se usa o método indireto. Quem segue as diretrizes da VPN. Tem os pizzaiolos neapolitanos, como eles se intitulam, que usam alguns métodos indiretos. Mas a pizza, para ser reconhecida, ela tem aquela diretriz mais reta, digamos assim, né? No caso da pizza clássica, você pode ir buscando outros caminhos. E no caso da pizza em telha, da pizza romana, da pizza impala, da focaccia, você também pode usar vários métodos. A pizza em telha, por exemplo, pode ser feita com biga, pode ser feita com polish, pode ser feita com método direto. Depende. Isso é uma coisa também, pessoal, que eu gostaria de deixar claro, que é um pouco a minha metodologia. Quando eu ensino, eu não quero prender vocês numa ideia. Pelo contrário, eu quero que vocês entendam as bases e depois criem sozinho. Cuidado com quando vocês veem vídeos. Às vezes o pessoal me manda vídeo ou foto dizendo: mas esse X pizzaiolo aqui disse que está tudo errado se não for desse jeito. Eu falo, desacredita, porque se uma pessoa acha que só de um jeito é certo, todo o resto do mundo está ferrado, né? Então, o mais importante é entender, por exemplo, eu vou viajando, tá? É assim mesmo que eu vou falando. Uma coisa que acontece muito é o seguinte: muitos alunos que começam a fazer o curso comigo fazem testes infinitos e aí no meio e estão sempre insatisfeitos. E aí me perguntam: poxa, mas eu não estou conseguindo chegar. Aí eu pergunto para ele, já aconteceu várias vezes de eu perguntar: você sabe qual produto você quer fazer? Não, eu estou buscando algo muito bom. Tá, mas se você não sabe onde você quer chegar, fica difícil. Então, no mínimo, por exemplo, a pessoa que abrir uma pizzaria napoletana tem que visitar uma meia dúzia de pizzarias napoletanas para ter parâmetro, né? No caso da pizza em telha, por exemplo, eu estava falando aqui que existem vários caminhos. Você pode fazer com método direto, você pode fazer com biga, com polish, com fermento natural, fazer com blends variados, com tipos de farinhas variadas. Mas você precisa, no mínimo, uma vez ter comido essa pizza em algum lugar para entender o que é, para conseguir chegar lá. Porque senão você nunca vai saber. Você pode usar qualquer método que você quiser, mas você nunca vai saber onde você quer chegar. Eu, por exemplo, nunca vou me esquecer daquela mordida. Na verdade, foram 2 pizzarias em Roma que eu comi uma pizza, assim, esquisita, como se fala na Itália, incrível. Fiquei fascinado.
E eu me lembro daquela crocância, daquela leveza, daquele sabor até hoje. Então, quando eu vou desenvolver uma pizza em telha, se eu não chego próximo daquilo, eu fico frustrado, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, o mais importante é entender, quando você quer abrir um negócio, quando você quer desenvolver um produto, entender onde você quer chegar, o que você quer, aonde você quer, né, qual produto você quer desenvolver. Porque a partir daí, você pode usar qualquer método que você saiba, que você tenha em mãos. No meu curso Profissão Pizzaiolo, eu ensino só a base. Eu não fico, a receita da pizza é essa, porque eu não sei qual que é a receita da pizza. Pode ser variada. Eu, por exemplo, faço pizza em telha de um jeito, o Federico faz de outro. Então, e tem outros amigos que fazem de outro jeito. Então é muito relativo. Você tem de repente uma receita base, a minha receita que eu passo, mas é só uma maneira de ver. Que nem às vezes eu acho engraçado o pessoal falar: Patrick, eu fiz essa pizza com a tua receita. Mas não é a minha receita, é a receita dos meus antepassados, das pessoas que eu aprendi, porque é só uma receita. E aí você vai criando em cima disso. Então, digamos que a pizza napolitana a pizza napolitana, como eu disse, é um método mais direto, né? A pizza clássica você pode variar entre método direto. O que é um método direto e um método indireto, tá? Que às vezes pode ser que você que está aí assistindo não está sabendo, não está entendendo o que é isso. O método direto é quando você mistura farinha, fermento, água e sal, sova, desenvolve glúten e deixa ela fermentar, faz a bolinha e deixa fermentar. O método indireto é quando você faz um pré-trabalho, você faz um start, né? Você dá um start fazendo um pré-fermento, que seria a biga ou o polish. A biga é um pré-fermento sólido feito geralmente para 1 kg de farinha com 450 a 500 gramas de água e de 2 a 5 gramas de fermento, dependendo da região, dependendo do tempo que você vai querer deixar fermentar e assim por diante. E o polish é feito 1 para 1. O polish é 1 kg de farinha, 1 litro de água, de 2 a 5 gramas de fermento. Pode até variar, tá? Isso é uma outra coisa também, pessoal, que às vezes confunde, mas as pessoas me falam: mas você fala para usar 1 a 2 gramas de fermento, eu estou vendo gente fazer com 5 gramas de fermento. Pois é, existem vários caminhos. Eu mesmo, quando eu gravei o Profissão Pizzaiolo, eu só usava 1 a 2 gramas de fermento. Hoje em dia eu tenho usado mais. O próximo curso eu vou falar sobre essa questão. Não é exagerar no fermento, só que eu estou aumentando um pouco mais de fermento para ter uma explosão maior de fermentação quando eu tiro da geladeira, para conseguir ter uma padronização melhor. Mas isso é um assunto para um outro momento. O que eu quero dizer é que, conforme a gente vai aprendendo, conforme você vai vendo outros profissionais, você vai ampliando a tua percepção e vai entendendo vários caminhos. É isso que eu tento passar no curso, é isso que eu estou tentando passar nessa aula agora. Você tem infinitas possibilidades para criar um produto pizza de qualidade. Uma coisa que que é a minha mensagem e que foi a mensagem que eu... Grazie Giuliana, va bene, parlo in italiano agora, va bene? A Juliana, uma minha amiga de leite, onde eu construí o forno lá na casa dela, falou: parla più piano, ou seja, fala mais devagar. Ela deve estar querendo entender, né? E eu estou falando muito rápido. Eu vou falar um po' italiano, um po' em português, va bene? Um bacio, Juliana. Saudades. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, o intuito dessa aula, o intuito do Profissão Pizzaiolo, o intuito do meu ensinamento é ampliar a mente de vocês no sentido que dá para fazer o produto pizza, o alimento pizza de diversas formas e você pode variar a metodologia, a receita, o estilo, a cocção. Com uma massa que você desenvolva, você pode fazer infinitos produtos. Você pode fazer vários tipos de pizza, só mudar o tipo de cocção da pizza, por exemplo. Se você pega, por exemplo, uma base de receita ali para 1 kg de farinha e coloca, 50 gramas de farinha de arroz, você já vai mudar totalmente o resultado final da pizza. Então é isso, o mais importante que eu gosto de falar é o seguinte: é você ter uma filosofia e um conceito bem estabelecido na tua mente. Que é, primeira coisa, no meu ponto de vista, a história da pizza como alimento. Respeitar as bases, os parâmetros, né? Os parâmetros do que é alimento, do que vai ser nutritivo como produto ou como alimento a servir.
né? Mas saiam um pouco dessas regrices que se criam aqui no Brasil. Infelizmente, uma coisa que eu percebo é que nos últimos tempos, ou não sei se eu estou percebendo agora, parece que o Brasil, às vezes a mentalidade nossa aqui no Brasil é um pouco intolerante, né? Por exemplo, lá na Itália, que é um país muito mais tradicionalista do que o Brasil, aos poucos eles acabam percebendo que a novidade pode ser encaixada dentro, respeitando esses parâmetros de alimento, né, de respeito à terra, de respeito ao produtor, como é que se fala, ao cultivador, não lembro agora, o agricultor, né? Você pode introduzir novas ideias às tradições, mas sem perder esse fio, né? Sem perder esse respeito pelo alimento em si. Então, para não perder, para que eu não perca aí e comece a falar de alimentação consciente, vamos voltar para as pizzas. Então, a primeira coisa, como eu disse, é conseguir respeitar a matéria-prima. Conseguir entender qual produto você quer desenvolver. Se ele é um produto mais crocante, se ele é um produto mais mórbido, como a pizza napolitana. Por exemplo, uma vez a Carol ela está até aqui, a Carol Menck foi lá no sítio e a gente ficou discutindo sobre a pizza napolitana ou a pizza mais crocante. Ela falou, não, eu gosto da pizza mais mórbida como a napolitana. Eu falo, não, a crocante é mais gostosa. Isso não importa, isso não interessa, isso é gosto, isso é estilo. E se você não tiver o teu próprio gosto, o teu próprio estilo, você vai se vender para o teu público e vai acabar se confundindo, porque vai ter gente que não vai entender isso e vai acabar te pedindo outras coisas e você vai acabar se perdendo. Eu, por exemplo, gosto de pizzas mais crocantes. Estou até aí me organizando para começar a falar desses assuntos mais com vocês, de outros tipos de pizza que são mais crocantes ainda do que a pizza clássica, tá? Como a pizza em telha, a pizza romana, a pizza em pala. Uma outra coisa importante também é não se prendam muito a nomes. Por quê? Porque existem variações de um mesmo produto com nomes diferentes. Tem profissionais, às vezes, que criam um nome, como, por exemplo, uma coisa que eu descobri num livro esses dias e fiquei até um pouco irritado, foi que tem um pizzaiolo que eu sigo que ele falava de uma tal de fermentação espontânea, ele falava fermentazione espontânea, aí tá, beleza, aí eu começava a seguir ele e ele fazia fermentação de pimentão, e a pizza dele ficava linda. Aí eu falava, puta, como é que ele faz essa fermentação espontânea do pimentão? E aí eu fiquei tentando fazer várias vezes, bater o pimentão com água e ver se fermentava, ver se aquilo fermentava, e nunca fermentava. Até que um dia eu li um livro que falava que a fermentação espontânea é feita com base kombucha. Para quem não sabe o que é kombucha, é um chá fermentado que fermenta açúcar e chá, ou também os açúcares das frutas, e eu descobri que ele fermenta também os açúcares da farinha. Então eu descobri, poxa, fermentação espontânea foi um nome que ele deu. Só que, na verdade, no meu ponto de vista, não é uma fermentação espontânea, é uma fermentação de kombucha. Então, a partir do kombucha, né? Então, entende que um nome, às vezes, pode ser só para te aprisionar na necessidade de fazer um curso com a pessoa, entendeu? Então, entendam que, às vezes, que nem uma coisa que eu detesto, é quando o pessoal coloca nos cursos, eu vou te ensinar tudo sobre a panificação. Pô, como assim tudo? Então, ferrou, é um curso infinito, nunca vai acabar, né? Porque para ensinar tudo sobre a panificação é algo muito complexo. A mesma coisa quando o pessoal me chama, eu vou aprender tudo no seu curso? Não vai aprender tudo porque eu não sei tudo, eu estou em aprendizagem ainda. Então, eu vou te ensinar o que eu sei até aqui, ok? Então é isso, pessoal. Agora vou focar nas massas. A pizza napolitana, então, geralmente ela é feita com um método direto, que é farinha, fermento, água e sal. De média 1 a 2 gramas de fermento. Os napolitanos pensam contrariamente ao que eu ensino, ou seja, eles pensam a partir da água. Então eles falam lá para 1 litro e 700 de água, eu nem sei dizer quanto que vai de farinha, mas aí você coloca tanto de farinha, porque eu raciocino inversamente. Isso também é uma outra coisa, não tem certo e errado. Eu raciocino para 1 kg de farinha, 600 gramas de água. Aí eles falam para 1 kg e 800 de água, 3 kg de farinha. Tá? Então não é só um raciocínio invertido, mas no final das contas dá tudo certo, tá? Então vamos lá. A pizza napolitana então é um método direto, com farinha, fermento, água e sal, fermentação média
de 18 a 22 graus, de 6 a 8 horas. Isso é o que eu sei da base da pizza napolitana. Não sei dizer mais profundamente porque eu não sigo esta filosofia. Então, se você quer fazer uma pizza napolitana, você pode seguir lá o André Guidon, que ele fala mais sobre esse assunto, ele é um especialista nisso. No caso da pizza clássica, que é o que eu faço, você pode fazer direta ou indireta, com biga, polish, fermento natural, ou com outros tipos de fermentação. No caso, agora eu estou testando a de kombucha e tem também de trigo germinado, e tem infinitas maneiras de fermentar essa massa, ok? Que eu vou estar abordando isso com o tempo. É que é muito conteúdo, eu acabo me perdendo. Estava até comentando aqui com a Miriam, que é uma querida amiga que vai ajudar a gente a partir de agora, que ela precisa me ajudar a me organizar, porque é tanta coisa na cabeça que eu me perco. E aí depois nós temos a pizza em telha, que é uma variação também da pizza clássica, só que aí, geralmente ela é quadrada. O que é pizza em telha? Quer dizer pizza de assadeira, tá? Então é uma pizza feita na assadeira. Diferentemente da focaccia, que vai azeite, a pizza em telha geralmente não vai. Ela é aberta e colocada na telha. Já vou explicar os métodos aí. A pizza em telha também pode ser feita com método direto, biga ou polish. Que eu saiba, o método mais usado é a biga. Mas a pizza em telha não é só farinha branca. Já eu e o meu amigo Federico, a gente já estabeleceu uma meta aí pra gente, que é, numa pizza, qualquer pizza que a gente for fazer, tem que ter no mínimo 10% de farinha integral. Por quê? Porque além de ajudar um pouco a ter um pouquinho mais de fibra, vai trazer sabor, porque a farinha integral ela tem algumas enzimas naturais, muito mais enzimas do que a farinha branca, e isso vai trazer mais sabor, no mínimo mais sabor, mais aroma, vai ajudar na fermentação e assim por diante. Então na pizza em telha também existe variações de blends. Isso é uma outra coisa também que eu quero falar com vocês. Eu estou até um pouquinho frustrado, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu vejo que o Brasil está crescendo nisso. Mas aqui no Brasil, pessoal, a gente tem pouquíssimas opções de farinhas. E não estou dizendo de marca, eu estou dizendo de tipos de grãos. Na Itália, eu ia lá nos moinhos e eu tinha no mínimo 10 tipos de grãos diferentes. Por exemplo, grano saragola, grano monococo, camut, espelta e vários outros que eu não lembro agora, mas tinha o sêmola de grano duro, senatore capelli, que é lá da região onde eu estava morando. Então, com isso, você acaba tendo sabores e texturas diversas. Aqui no Brasil, qualquer escolha que a gente tem, farinha branca e farinha integral. E a sêmola de grano duro, que também não é tão simples de achar, a não ser que você compre no importador. Então acaba tornando mais difícil a gente ter os resultados que a gente tem na Itália. Isso é uma outra coisa também. Quem já foi para a Itália às vezes fica tentando replicar o que comeu na Itália. É mais difícil, porque aqui a gente não tem as farinhas que tem lá. E além de todas essas variedades que eu falei para vocês, de grãos diferentes, eles têm muitas farinhas preparadas para um produto específico. No caso aqui da pizza em telha, tem farinha já preparada para pizza em telha. Por quê? Porque a pizza em telha geralmente ela é feita com um blend de farinhas, que às vezes pode ser, quando eu vou fazer a minha pizza em telha aqui, por exemplo, eu coloco 5% de farinha de soja tostada para dar um sabor e para dar uma crocância, 5% de farinha de arroz e às vezes uso um pouco também de farinha de milho branca. Tá? Colocando sempre em média de 2 a 5% em cima do quilo da farinha. Lá na Itália você vai encontrar a farinha preparada para isso, que ela já vem com essas porcentagens de outras farinhas para conseguir crocância, leveza, aroma e sabor. Tá? Então, para fazer uma pizza em telha, além do método indireto, que pode ser a biga, o polish, ou pode ser um método direto de longa fermentação, você pode e deve fazer um blend. Por exemplo, um exemplo básico que eu vou dar para vocês agora. Para fazer uma pizza em telha, agora, se eu fosse fazer, me veio na mente de fazer o seguinte: 800 gramas de uma farinha forte, de uma farinha W360 pelo menos, 50 gramas de farinha integral, 50 gramas de farinha farinha de milho branca, 50 gramas de farinha de arroz e 50 gramas de soja tostada. Porque com isso você vai conseguir um sabor diferente, uma textura diferente.
e uma pizza mais crocante. E aí eu usaria um método direto de longa ou um indireto big ou polish. Depende, é muito relativo isso, depende do meu humor. Eu gosto de usar tudo, todas as técnicas, depende do tempo que eu tenho à disposição e da onde eu tô. Se quando eu vou dar consultoria, por exemplo, se o pizzaiolo que está ali à disposição tem conhecimento para assimilar o que eu vou dizer, eu complico. Se não tem conhecimento, eu simplifico. Então, beleza, a pizza em telha é mais ou menos isso. A pizza romana segue mais ou menos essa vertente. Só que a pizza romana ela é mais ou menos a pizza que nem a pizza em pala. Ela é uma pizza longa, feita no forno direto no lastro. Pode ser feito menor, longo, mas de metro, pizza de metro, que eu não escrevi aqui, que também lá na Itália tem a pizza metro, né? Que você compra por pedaço. Então ela é mais ou menos como a pizza em telha. E repito, eu não sou o dono da verdade, não sei de tudo. Pode ser que vocês vão assistir uma live do pizzaiolo italiano e ele vai falar: não, Patrick falou besteira, a pizza romana se faz assim. Então tá bom, aí a gente aprende com ele. Então a maneira como eu faço a pizza romana é mais ou menos como a pizza em telha. Eu faço um blend de algumas farinhas e aí nesse caso asso direto no lastro, ok? Outra coisa que diferencia da pizza clássica para a pizza em telha, a pizza romana e a pizza em pala. A pizza clássica, a gente faz a massa, geralmente, né, que também faço de forma diferente, mas geralmente a gente faz a massa, deixa ali dar um descanso no bloco de 1 hora ou 2, depois a gente boleia e põe para fermentar, ok? E aí põe para maturar na geladeira por tantas horas, 24, 48, depende da farinha que você estiver usando. Já no caso da pizza em telha, da pizza romana e da pizza em pala, eu faço a fermentação de pão. Eu deixo primeiro fermentar no bloco para ela dobrar de volume. Depois eu boleio com cuidado para não expulsar as bolhas de ar. E aí deixo fazer uma fermentação curta em ambiente de 1 hora, meia hora, 1 hora. E aí já vai para o forno. Então, diferentemente da pizza clássica, a pizza em telha e a pizza romana, eu deixo ela fermentar no bloco primeiro para ganhar volume e estrutura. Porque geralmente é uma massa mais hidratada. Então eu tenho que deixar ela fermentar para ela ganhar mais estrutura antes de bolear. Ok? Outra coisa também que é importante, e isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que também é um mito que a gente criou com o tempo, é que a pizza não pode ser pré-assada, perde qualidade. Mentira! Eu li um livro do Simone Padoan que mudou totalmente a minha visão, e ele tem toda a razão, porque eu já fiz testes, faz toda a diferença. Que é o pizza contemporânea, infelizmente não tem no Brasil e é uma paulada. Lá na Itália eu comprei, acho que eu paguei R$400, 70 euros, 80 euros, uma coisa assim. Mas vale a pena, um belo livro. Que ele mostra várias técnicas para fazer a pizza pré-assada, e ele diz o porquê. Ele fala, primeiro, que eu estou usando uma base da pizza em telha, a ideia da pizza em telha na pizzaria dele. Pessoal, peço perdão pelos cachorros de fundo, mas é que eu tenho 2 dogs aqui, eles veem a gente passando, eles ficam latindo, faz parte. Então ele diz o seguinte: eu prefiro a técnica da pizza em telha porque ela vai ficar mais crocante, porque eu vou deixar a pizza pré-assada, isso vai diminuir o tempo de espera do meu cliente na mesa, e eu vou entregar um padrão, porque isso é verdade o que ele fala. Uma coisa que eu sempre falei para as pessoas é o seguinte: fazer pão é teoricamente mais fácil do que a pizza, porque o pão chegou na fermentação correta, você dá o talho e manda para o forno. No caso da pizza não, da pizza clássica ou da pizza napolitana, se o cliente não chegar, a pizza está esperando, por mais que você está ali bloqueando na geladeira, mas ela está evoluindo, então você acaba perdendo um pouco da padronização, né? A primeira pizza vai estar diferente da última. No caso do pré-assado, que a pizza em telha, a pizza romana e a pizza em pala, a gente faz isso, quando chega na fermentação, você abre, passa o molho ou um azeite e dá uma pré-assada na base, você tem um pouco mais de padronização e de crocância, porque tem a história do biscotto, né? Se alguém não sabe o que quer dizer a origem da palavra biscoito, né? Biscotto quer dizer biscotto, cotto é cozido, assado. Bis é 2, então seria 2 cocções, né? No caso da pizza em telha é mais ou menos essa ideia, ou da pizza romana ou da pizza em pala. Ela fica mais crocante porque ela vai ao forno 2 vezes e é assada de forma diferente. Outra coisa, que tem essa martelação na cabeça agora, principalmente de produtores de fornos, que diz que a pizza tem que ser assada em 90 segundos. Aí a publicidade de alguns é que o meu forno assa em 60 segundos. Porra, mas e se eu não quero assar em 60 segundos? E se eu quero assar minha pizza em 4 minutos, em 10 minutos? As minhas pizzas inteiras eu asso em 10 minutos de pré-assado, mais ou menos.
Então, o assamento, né, da pizza vai fazer toda a diferença no resultado final. Então, se eu quero uma pizza mais crocante, eu preciso aumentar o tempo de forno. Não só mais crocante, que eu digo com uma capa mais grossa. Porque a pizza napolitana, por exemplo, ela pode ser crocante, às vezes ela até é crocantezinha por fora, só que como ela assa muito rápido, ela não cria estrutura. Então ela é crocantezinha por fora e mórbida por dentro, que é uma característica da pizza napolitana. Eu gosto, por exemplo, como eu disse, de pizzas mais crocantes, então eu geralmente asso de forma mais lenta. É por isso que eu acabei desenvolvendo aquela história da mussarela em cubo, né? Porque para demorar mais a assar, para demorar mais a derreter, para não ficar soltando óleo, porque eu gosto de deixar minha pizza mais tempo dentro do forno. Então, no caso da pizza em telha, romana ou em pala, ou até da pizza clássica pré-assada, você pode pré-assar sem a cobertura, que aí vai fazer com que a pizza fique mais crocante, que é uma dica que eu dou para quem vai fazer a pizza delivery, tá? Eu tenho dado muito essa dica. Desenvolve um processo de pré-assamento. Isso vai facilitar o gerenciamento, a logística e vai melhorar o resultado final da pizza, tá? Inclusive, sábado eu estou indo numa reunião com uma pessoa que desenvolveu uma caixa aí que diz que deixa a pizza crocante porque o vapor sai da caixa. Gostei dos vídeos que ele me mandou, depois eu passo para vocês. Então, a pizza em telha, a pizza romana e a pizza em pala, no meu ponto de vista, elas são muito próximas como desenvolvimento de produto, mas a cocção é que muda. Então entendam que também o forno tem que ser em base ao tipo de pizza que você vai fazer. Se você quer fazer uma pizza napolitana, você tem que comprar um forno que vai responder a esse tipo de cocção, de assamento que você está precisando. Se você quer fazer uma pizza em telha, você não vai comprar um forno de altas temperaturas, você vai comprar um forno mais voltado para a panificação, onde você consiga pré-assar numa temperatura mais baixa, ok? Então é importante entender isso. O que eu quero deixar claro nessa live é que percebam que existem muitos caminhos, tá? Às vezes a gente ouve uma filosofia, abraça isso e vai embora. Eu também já fiz isso, mas com o tempo a gente vai percebendo que existem infinitas possibilidades. Então entendam que dependendo da farinha que você está usando, dependendo do método que você está usando, dependendo do assamento que você vai fazer, da temperatura que você está usando, muda tudo, ok? A filosofia e o conceito é muito importante, é entender o que você quer vender, como por exemplo eu digo da pizza como alimento. O que é a filosofia da pizza como alimento? É usar ingredientes frescos e naturais. Eu jamais colocaria, por exemplo, um cheddar em cima de uma pizza, porque cheddar no Brasil não existe, pelo menos eu nunca vi um cheddar original, talvez lá na queijaria tenha. Acho que eu já vi lá na Itália, que é totalmente diferente dessa pasta abóbora que a gente coloca em cima, que eu jamais comeria isso. Aliás, eu até comeria, eu não sou o santo da comida, estou tentando melhorar o meu estilo de alimentação, mas assim, não é um tipo de produto que eu colocaria. Então esse é o conceito da pizza como alimento, de a gente conseguir colocar somente ingredientes reais em cima da pizza, né? Ingredientes que estragam, que são alimentos de verdade, né? Ingredientes que vão trazer nutrição para o nosso corpo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa melhorar muito ainda no estilo de pizza brasileiro. Mesmo que porque isso é uma coisa também que existe muito preconceito. Se você não tem, sei lá, dinheiro para investir num puta forno, numa puta maceira, numa puta farinha, a tua pizza é ruim. Não é isso, pelo amor de Deus. Dá para fazer pizza boa no forno, na frigideira, meu. É só você respeitar essa filosofia, esse conceito de usar a melhor farinha que você puder, o melhor ingrediente que você puder e fazer uma pizza de qualidade nutritiva, digamos assim, ok? Então vamos lá. Eu estava dizendo aqui, eu falei das infinitas possibilidades que nós temos na Itália em termos de farinha. No Brasil a gente tem muito menos ainda, né? Mas nós podemos fazer blends, nós podemos usar farinhas que não tem glúten, mas que vão melhorar. Como por exemplo, eu já disse aí, farinha de arroz, até tem um carrossel, um post de carrossel no meu feed onde eu falo um pouco disso, mas que seria farinha de arroz, farinha de soja tostada, farinha de milho branco, farinha de aveia, farinha de quinoa, farinha, que mais? Eu estava com uma na cabeça agora e esqueci. A farinha de centeio,
a própria farinha de milho, a própria fubá às vezes pode dar uma textura mais amareladinha e mais macia, a sêmola de grano duro, tem várias possibilidades. Vai numa loja de produtos naturais ou entra no site da Casa de Saron, por exemplo, vocês vão ver que tem infinitas possibilidades aí para você conseguir um bom resultado, tá? Para você conseguir um sabor diferente, uma textura diferente. Então, já que no Brasil a gente não tem tanta opção de farinhas ou até de preparados para uma pizza específica, farinha de amêndoas aqui, ó, o Brunovos, né, tá me dizendo. Então tem várias maneiras de a gente melhorar a nossa pizza e de a gente ter a famosa, como é que a gente fala? Diferencial, né, o famoso diferencial. Então, pessoal, uma coisa que eu estou percebendo também, isso é uma outra coisa, não tem nada a ver com o assunto, mas o diferencial é você se dedicar. Esse é o verdadeiro diferencial, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, é você se dedicar a fazer um produto com carinho, com qualidade e aos poucos você cresce, ok? Vamos lá. Eu falei da pizza in teglia romana e impala. Depois tem a focaccia, que não deixa de ser um tipo de pizza, pessoal. Não deixa de ser um tipo de pizza. Você pode usar a filosofia da focaccia para vender uma pizza mais crocante também. Você pode colocar, na Itália também se coloca queijo, presunto, cogumelos e alite, azeitonas em cima da focaccia. Aqui no Brasil a gente mostra parecendo que a focaccia só pode ir com tomate, né? Ou só com alecrim. Não, mentira, na Itália também se coloca. Vamos tirar esse mito de que os italianos, a pizza verdadeira é a pizza italiana. Não, e não é. É verdade, a pizza italiana é top, maravilhosa, eu sigo a filosofia dos italianos, só que, por exemplo, lá na Itália já tem muito italiano fazendo borda recheada e eles metiam o pau no Brasil. Já tem muito italiano fazendo pizza de massa de chocolate com borda de creme de leite, sei lá, eles estão inventando muita coisa. Então, estão inventando não, ou estão se inspirando no Brasil, ou estão abrindo a mente, mas eles não deixam de respeitar o que eu falei primeiro. É o parâmetro do alimento fresco. Eles até fazem uma pizza doce, uma pizza de borda recheada, mas eles não vão colocar o cheddar, por exemplo, entende? Quer dizer, não sei, pode ser que coloquem, mas geralmente não. Se for um italiano mais raiz, ele vai respeitar esses parâmetros de colocar um produto legal. Então nós temos a focaccia. A focaccia tem até um vídeo no YouTube, quem quiser ver, ok? Vocês podem dar uma olhada lá da focaccia pugliese. Eu faço a focaccia geralmente misturando um pouco de purê de batata, porque a melhor focaccia que eu já comi na vida foi lá em Ostuni. E quando eu conversei com o padeiro, ele falou que ele colocava um pouco de banha de porco e o purê de batata. E ficou assim, uma focaccia maravilhosa. Só que eu fiz essa versão aí só com purê de batata. E ficou maravilhosa. Vai um pouquinho de açúcar, vai o melado, vai o sal, o fermento, e eu fiz com polish, por exemplo, nesse vídeo aí. E fica muito boa. E não deixa de ser uma variação possível para vender pizzas delivery, por exemplo. Você não precisa fazer alta. Outra coisa, focaccia não é só aqueles pão alto. Pode ter focaccia fininha desse jeito assim. Tá? Lá na Itália tem focaccia de tudo quanto é jeito. Então vocês podem fazer uma focaccia baixa, uma focaccia fina, ok? Então, vamos lá, focaccia, pizza in teglia são... até falei que quem me deu essa ideia hoje de manhã, e é verdade, foi o Federico, né? Que a focaccia, a pizza in teglia, elas são mais democráticas, porque elas podem ser assadas em fornos com menor temperatura. Então, eu até vou combinar com o Federico de a gente gravar alguns vídeos para quem quer começar a fazer em casa. Porque a pizza clássica ou a napolitana, ela requer uma temperatura mais alta, 400, 450 graus, e nem todo mundo tem acesso a um tipo de forno desse. Então, você fazendo uma focaccia ou uma pizza in teglia que precisa só de 300 graus em média e que pode e deve ficar no forno 5, 10 minutos, dependendo do tipo de forno, para pré-assar, depois mais uns 5 minutos para finalizar, então é uma pizza que dá para ser feita em outros tipos de fornos para quem está começando, ok? Então eu vou me empenhar em gravar alguns vídeos sobre esses assuntos, sobre a pizza in teglia, que inclusive eu estou me apaixonando pela ideia da pizza in teglia, da pizza pré-assada, então eu vou estar falando mais sobre isso. Porque, para mim, no meu ponto de vista, fica uma pizza mais digerível, uma pizza mais leve, uma pizza que ajuda na logística da minha pizzaria. Então eu vou estar falando mais sobre esses assuntos, porque de pizza clássica já falei bastante, tem bastante conteúdo, eu acho que beleza, vou continuar falando, mas eu quero ampliar um pouco também e falar da focaccia. Uma novidade que apareceu lá na Itália nos últimos tempos é a pinça
É a pinça, né? Não sei se é pinça romana, acho que é só pinça que eles chamam. Eu não tenho assim exatidão da receita que eles usam, mas pelo que eu conversei com um amigo, também é mais ou menos a mesma história. Eles usam um blend onde tem algumas farinhas misturadas. Ela é uma pizza muito mais crocante, é uma pizza meio desconfigurada, meio tortinha, levemente oval e é muito gostosa, muito crocante, muito bacana. Então vocês viram aqui que eu falei, ó, pizza napolitana, pizza clássica, pizza in teglia, pizza romana, pizza in pala, focaccia, pizza, tem a pizza paulistana, tem as pizzas americanizadas, tem muitas possibilidades para a gente trabalhar. Eu fico sempre nas pizzas mais leves e, no meu ponto de vista, que vão trazer um equilíbrio, né, na hora que eu comer. Eu já não gosto, por exemplo, daquela pizza Chicago. Às vezes o pessoal me pergunta, como é que eu faço a pizza Chicago? Meu, não sei e também não gosto muito da ideia, porque geralmente o que eu faço de teste eu acabo comendo, e aquela pizza eu precisaria de uns 3 dias de enxaqueca para conseguir digerir, para depois conseguir fazer outra pizza. Então eu evito, porque no meu ponto de vista ela vai muito queijo, é muito pesada e não faz meu estilo, tá? Então eu prefiro essas pizzas que eu falei aqui. Vamos ver, eu tinha falado da coerência e respeito aos ingredientes. A ideia da pizza, a base, a filosofia da pizza italiana, no meu ponto de vista, ou a filosofia mesmo da pizza italianizada ou italiana, é respeito e coerência com os ingredientes, é usar ingredientes frescos. Então, mesmo que você não queira usar uma farinha italiana porque é caro, e também é uma outra coisa que eu quero dissipar um mito aí, tá? A farinha italiana é melhor. Então, não sei, o que eu acho que os italianos são melhores na maneira de moer, na moagem. Eles compram grãos do mundo inteiro e eles sabem moer para fazer uma farinha final. Eu não vou mentir que o sabor da farinha italiana é inigualável ainda. Quando eu como umas pizzas feitas com algumas farinhas brasileiras, eu não tenho aquela sensação que eu tenho quando eu como feito com farinha italiana. O sabor da farinha italiana é muito melhor. Mas o Brasil está evoluindo muito em termos de qualidade de farinha. Nós temos, por exemplo, eu testei essa semana a farinha Irati Origem, uma puta de uma farinha de textura, absorção, resistência muito boa, dá um bom salto de forno, é bem legal, o sabor é muito bom também. Testei a rosa branca também, é uma farinha bem bacana, melhorou muito da última vez que eu testei. Nós temos também a Slow, fiquei apaixonado pela farinha Slow da Fazenda Vargem. Tem a farinha biorgânica, tem a Paulinha, tem a Guebana, estão falando muito bem da Guebana, eu não conheço ainda, mas estão falando muito bem. Então a gente está melhorando muito na qualidade das farinhas, ok? Então vamos... que legal, Irati é perto da minha cidade, maravilha. Então vamos testar essas novas farinhas que estão aparecendo e trazer... para quem gosta da filosofia italiana, italianizar as possibilidades. Mas também, por exemplo, quando eu converso com os amigos gaúchos lá, não adianta. Se eu quero pôr uma pizza se eu estou lá no sul e quero colocar uma pizza de filé porque todo mundo pede, aí vai de você. Se você acha que deve colocar, coloque. Ninguém vai te crucificar por isso, entende? Se o teu público é aquele e está pedindo. É a mesma coisa, se eu quiser abrir uma pizzaria do jeito que eu gosto de fazer aqui no bairro, provavelmente eu vou quebrar, porque o bairro não aceita esse tipo de produto, entende? De alimento. Então é devagar, a gente vai construindo um espaço, ok? Deixa eu perguntar aqui para mim, vocês anotaram perguntas para eu responder? Anotou alguma pergunta? Okay. Tá. Então é isso, pessoal. O que eu queria hoje mostrar para vocês é para que vocês abram a mente para conseguir perceber que existem infinitas possibilidades para se fazer uma pizza. Eu vou estar abordando cada vez mais, eu estou me organizando com a Miriam e com a Mari aqui, para que eu possa fazer mais lives, para que eu possa gravar mais vídeos, trazer mais conteúdo para vocês. Inclusive eu pergunto aqui, vocês estão treinando a pizza acrobática? Para quem não viu, vai dar uma olhada ali, por favor, no feed ali, como é que se fala? A aula de acrobacias que eu coloquei lá. Terça-feira que vem vou colocar outra e eu quero ver vocês treinando, por favor, senão, vamos lá. A Venturelli, André Gonçalo, Venturelli, tinha esquecido, a Venturelli é muito boa. Eu inclusive testei aqui esses dias como é que é o nome? Molino Rosso, que é da Venturelli também, muito boa, ok? Muito bacana.
Então é importante vocês treinarem. Tudo que vocês vão fazer, vocês precisam treinar. Eu vivo treinando aqui, que nem o negócio de kombucha que eu postei hoje, para quem não viu, eu postei uma fermentação de kombucha. É treino, eu ainda estou no começo, estou treinando, testando, até a hora que eu vou dominar isso aí e vou conseguir passar isso adiante. No momento eu preciso testar e treinar, porque eu ainda não sei direitinho. A Mirella, quero ver, por favor. Aí quando você tiver craque e passar essa situação, eu vou te visitar e a gente faz um espetáculo juntos lá, ok? Maravilha. Então, pessoal, eu quero as perguntas. Vou responder algumas perguntas. Consigo fazer borda em massa pré-assada? Consigo fazer borda em massa pré-assada? Pode. O único problema é que você não pode deixar muito tempo o recheio ali em temperatura ambiente. O que eu aconselharia é você fazer a borda com o catupiry ou o que você quiser ali, já passar o molho ou um azeite para não queimar, faz a pizza pré-assada, deixa esfriar em saco e põe na geladeira por no máximo um dia. E aí depois, quando sair a pizza, você coloca a cobertura, manda para o forno e finaliza, porque o ingrediente vai ficar ali protegido na borda. Então dá para fazer a borda assim. Geralmente quando eu vou fazer borda pré-assada, borda recheada, eu pré-asso primeiro. Mesmo que eu for finalizar no mesmo momento, eu abro a pizza, faço a borda, passo o molho, mando para o forno, dou uma pré-assada para solidificar a massa, para dar estrutura, para não rasgar, não entortar. Depois eu tiro, coloco a cobertura e mando para o forno de novo. Tem mais alguma? Tem. Jorge, qual o máximo de farinha num bom blend? Qual o máximo de farinha num bom blend? Quando a farinha não tem glúten, ou seja, se eu vou usar uma farinha de arroz que não tem glúten, uma farinha de soja que não tem glúten, eu aconselho a colocar no máximo 200 gramas, estourando 300, tá? Para não desestabilizar a farinha. E de preferência eu vou usar uma farinha de base forte. Por exemplo, vou pegar uma farinha italiana lá com um W de 360, 340, 360 e vou colocar esses 100, 200 gramas de farinha que não tem glúten. Quando a farinha tem glúten, por exemplo, vou fazer uma pizza semi-integral, você pode colocar 50-50. Como, por exemplo, muita gente me pergunta, Patrick, quanto que eu uso de sêmola de grão duro no meu blend? Você pode usar 100% da sêmola de grão duro, por exemplo, porque a sêmola de grão duro ela tem glúten, então você consegue desenvolver o glúten, ok? Então fica tranquilo. Quando não tem glúten, você diminui a quantidade, como por exemplo o centeio tem glúten, só que o centeio ele não desenvolve muito bem o glúten, então aí eu coloco pouco, eu coloco em média 100, 200 gramas, lembrando até porque o centeio ele é forte, né? Então se eu não quero interferir demais no resultado final, eu vou colocar só como base para dar sabor, ok? Mais alguma coisa? Chefe Jordão perguntou qual a melhor assadeira para pizza. Qual a melhor assadeira para pizza, pessoal? Eu prefiro as assadeiras de Teflon, porque elas não grudam. Quando a gente usa as outras assadeiras, ou eu tenho que colocar muito azeite, ou eu tenho que apoiar a pizza rapidinho, ir para o forno e tirar para ela não grudar. Se eu colocar um molho, respingar molho, vai atrapalhar. Então eu uso de preferência Teflon, redonda, quadrada, depende a que você vai utilizar. Pode ser as assadeiras de ferro também. Lá na Itália se usa muito a assadeira de ferro, só que se tá sempre com óleo, né? Para deixar, primeiro para ela não enferrujar, segundo para a pizza não grudar. Mas hoje, se eu tivesse que abrir uma pizzaria com pizza pré-assada, eu compraria todas as assadeiras de Teflon, porque eu acho muito mais prático, muito mais simples. Mais algum? Menezes, quais cuidados tem que ter com pizza de fermentação natural? Então, esse é um assunto delicado que é difícil até de aprofundar em termos profissionais, porque é um assunto complicado. A fermentação natural ela é muito suscetível, né? Então, você pode, às vezes, estar lá programando uma pizza para ter 300 bolinhas num X momento, e aí por um acaso acabou a luz por 2 horas, a geladeira perdeu a temperatura e desandou tudo, azedou. Porque o fermento natural, quando ele está em altas temperaturas, ele acaba ficando mais ácido. Então se você por algum motivo acabou a luz, ou o funcionário esqueceu a massa 1 hora a mais fora da geladeira, pode desandar em termos de sabor e de estrutura, porque quando a massa fica muito ácida, o glúten ele quebra, né? Ele acaba ficando enfraquecido e acaba ficando rasguenta, azeda. Então é importante tomar muito cuidado com as temperaturas, tem que conhecer muito profundamente o teu fermento natural,
porque você vai conseguir ter um domínio maior dele. E fazer muito teste, treinar muito antes de desenvolver, de colocar na tua pizzaria. O que eu aconselho, que é mais fácil, sempre quando eu vou dar consultoria ou quando alguém me pergunta, é fazer fermentação mista. Ou seja, você vai colocar um pouco de fermento natural dentro da tua receita, sei lá, 100 gramas, 80 gramas, 50 gramas. Quanto mais calor tiver na tua região, menos fermento natural você coloca. Então, digamos, você vai colocar lá 50 gramas de fermento natural, porque você está lá no Ceará ou na Bahia, muito calor, só para ter os micro-organismos ali, porque você vai colocar, esses micro-organismos vão se proliferar. Só que quem vai dominar a brincadeira ali vai ser o fermento biológico. Ele vai botar uma ordem ali, fica mais fácil de você ter um resultado bom e não perder a mão. O fermento natural é maravilhoso, ele é muito mais nutritivo no meu ponto de vista do que o fermento biológico, só que ele é mais difícil de trabalhar. Então, prestar muita atenção nas temperaturas, de preferência trabalhar com uma farinha que tenha um pouco mais de confiabilidade, que você tenha certeza que ela tem um padrão a longo prazo, né? E porque se ficar mudando, oscilando muito a qualidade da farinha, você pode se perder por causa do fermento natural. E tomar muito cuidado com as temperaturas. De preferência ter uma geladeira específica para as suas massas, para manter ali a 4 ou 5 graus, ok? E também, se possível, quando for tirar da geladeira para deixá-las finalizarem a fermentação para poder usar, de preferência ter um armário com temperatura controlada a 20 graus. Não colocar a massa a 30, 35 graus da cozinha, por você de repente não tem ar-condicionado, que pode desandar no meio do caminho, por causa da alta temperatura, ok? Beto quer saber por que a pizza, depois que tira do forno, fica úmida no fundo e prega na caixa. Provavelmente por que a pizza fica úmida no fundo e cola na caixa? Provavelmente pelo excesso de cobertura, ou porque também por causa do forno que não estava quente o suficiente para assar corretamente, mas geralmente esse é um problema de excesso de cobertura. Outra coisa, pessoal, não adianta querer abraçar o mundo e entregar uma pizza a 25 km da tua pizzaria, eu não digo nem tanto, a 10 já é demais. Eu geralmente falo para colocar um raio de entrega de 5 km quadrados, que já é coisa pra caramba, já é muito lugar para você entregar. Por quê? Se a pizza ficar na caixa por muito tempo, não há santo que resolva a questão da morbidez da massa. Ela vai pré-cozinhar ali dentro. Tá? Então, evite o excesso de cobertura. Não adianta colocar meio quilo de queijo em cima ou de outras coisas e achar que a pizza vai ficar crocante por meia hora, né? Não vai. Então, não tem remédio para isso. Tô indo ver a caixa lá que eu falei, mas nem essa caixa que parece ter tecnologia para tirar o vapor vai resolver essa questão da massa ficar mole e mórbida. Então, outra coisa, se você coloca muita cobertura, a parte da massa entre o fundo e a cobertura, o que está no meio ali de massa, não assa. Ele vai cozinhar com o calor da cobertura. Mas às vezes é tanto recheio, tanta cobertura, que não vai dar tempo de cozinhar essa massa. Então a massa fica encruada no meio e aí fica mole. E isso é terrível para a digestão, ok? Fábio perguntou o que você acha da anaconda, longa fermentação, e a Aline perguntou se você testou a Primor. Tá, vamos lá. Que tem uma pergunta aqui que é interessante. Pode resolver essa questão com pré-assamento? Pode, porque aí você pré-assa, dá uma solidificada na massa e aí depois você pode até colocar um pouquinho mais de cobertura, mas mesmo assim vai umedecer, tá? Sobre a anaconda longa fermentação, eu gosto, é uma farinha boa, uma farinha bacana para quem quer desenvolver um produto legal com produtos com farinha brasileira. É uma boa farinha. Assim, dá para desenvolver bem o glúten, dá para hidratar até uns 70% se quiser, mas não precisa. Isso é uma outra coisa também que eu vou conversar, pessoal. É legal hidratar bastante? Mas não precisa. Você pode conseguir bons resultados. Se você não tem muito conhecimento, você pode conseguir bons resultados com 65%. Melhores resultados do que com 70% de hidratação. Então tente hidratar mais se você tem a farinha, adapta para isso, e se você tem conhecimento para isso. No caso da Primor eu nunca usei, Aline, infelizmente nunca usei, vou dar uma procurada para ver se eu acho e vou pesquisar. Das farinhas nacionais comerciais aí, a Anaconda é legal, as Venturelli são boas, a Rosa Branca que eu testei essa semana está muito legal também.
Então tem bastante coisa aí. Além do que, vocês sabem que eu tenho a tendência para ir para as farinhas mais naturais, né? As orgânicas, como a Biorgânica, como a Irati, como como é que se fala? Como a Fazenda Vargem, a Paulínia e assim por diante, ok? Tem mais alguma pergunta? Alguma dica para pizza congelada? Alguma dica para pizza congelada? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa para pizza congelada é você conseguir desenvolver uma massa boa. Uma massa que fique boa sem ser congelada, ou seja, que ela tire do forno e o produto esteja muito bem crocante, leve, muito bem assado, ok? O fermento natural ajuda muito a resolver, a melhorar esse produto finalizado aí, porque o fermento natural ele ajuda no desenvolvimento da massa, na fermentação, na conservabilidade do produto, então vai ajudar. Outra coisa que é importantíssima, é a mesma história do forno, é você ter um bom congelador, né? De preferência o ideal seria ter um ultra congelador, mas eu sei que é algo muito caro. No mínimo um congelador que congele de verdade, né? Que fique lá no mínimo a -20. Porque tem congelador aí que fica a 0 grau, -2, aí ferrou, aí o produto continua degenerando aos poucos ali, tá? Então é importante que seja um congelador exclusivo, que a massa esteja bem desenvolvida, de preferência com com pré-fermento Big ou Polish ou com uma fermentação longa. A farinha também vai ajudar muito. Aqui não tem, mas na Itália tem alguns moinhos que fazem uma farinha preparada para congelamento. Uma coisa que eu li esses dias no livro do Pier Giorgio Giolini é que o ácido ascórbico ajuda, tá? A vitamina C, né? Tem para vender no Mercado Livre, até ia pegar um pouco para fazer o teste. Mas se eu não me engano é 1%, 0,1%, eu preciso ver direitinho, vou ver no livro, depois eu coloco para vocês. Mas se quiserem dar uma pesquisada sobre o ácido ascórbico para congelamento, e é isso, basicamente, no meu ponto de vista, é desenvolver bem uma massa, de preferência com fermento natural ou com fermentação mista. Se não conseguir, se não souber, não tiver domínio para isso, fazer uma Big ou Polish, desenvolver bem, fermentar bem, maturar bem, assar bem e congelar bem, ok? E aí você vai ter um produto bacana. Eu vou te dizer que todos os pães que eu faço aqui em casa, que sobram, a gente congela, quando a gente descongela, tá top. Às vezes fica um mês dentro do congelador e fica muito bom depois que a gente descongela. A pizza também já fiz vários testes e dá super certo. Eu vou ver se eu consigo gravar um conteúdo sobre esse assunto, tem muita gente perguntando. Mais alguma coisa? A pizza dele costuma grudar no fundo do lastro do forno a lenha e às vezes rasga, se você tem alguma dica. A pizza costuma grudar no fundo do lastro do forno a lenha, se eu tenho alguma dica. Esquentar o forno direito. Se está grudando é porque o forno está frio, tá? O forno a lenha, ele precisa, principalmente se for um forno de sítio, um forno que não é aceso todos os dias, ele precisa de pelo menos umas 4, 5 horas de fogo forte dentro, para conseguir acumular calor. Só que se teu forno não tiver base, não tiver lastro, porque às vezes a gente constrói forno a lenha com a pedra refratária só, isso não vai segurar calor, isso vai desperder todo o calor ali. Então é importante ou corrigir o forno ou derrubar e construir outro, igual aquele que eu construí lá em Lecce lá. Tem um vídeo no YouTube para quem não viu como eu construí meu forno a lenha, tá escrito, que na verdade não é meu, ficou lá, é da Juliana, mas ficou muito bom. A gente fez uma base com pelo menos uns 20, 30 centímetros de areia, sal e vidro, porque isso são isolantes, né? E depois por cima ainda eu coloquei a lã de vidro e a lã de rocha e as bolinhas de argila para segurar o calor. Então, se está grudando na base, você coloca a pizza, ela gruda, é porque o forno está frio. Então, ou tem que esquentar mais, 4 a 5 horas antes, se for um forno que não se usa sempre. Se for um forno de pizzaria, 2 horas já é suficiente. Um forno que liga todo dia, que acende todo dia, ele guarda calor. Mas se for um forno que passa 30 dias parado no sítio, depois você vai lá, quer fazer uma pizzada, acende de manhã para fazer a pizza à noite e vai alimentando o dia inteiro, para ele acumular calor. E se ele não tiver uma base larga no chão, que acumule, que segure o calor, ou corrige, ou tenta corrigir isso, ou derruba e faz outro, tá? Porque senão não vai conseguir acumular calor, você vai gastar um caminhão de lenha e não vai resolver. Sobre o curso, se todas as pizzas do curso são clássicas, e uma outra pessoa está perguntando o valor.
Tá, vamos lá. O curso Profissão Pizzaiolo, ele é baseado em técnicas. Eu vou te ensinar pizza, vou te ensinar massa básica, vou te ensinar massa com biga, massa com polish, com fermento natural, vou te ensinar alguns blends, vou mostrar algumas variações que dá para fazer com a pizza, com a massa da pizza, mas eu não foco muito no produto, tá? Eu foco mais em desenvolvimento de produto, em desenvolvimento de massa. E sim, eu mostro algumas pizzas clássicas, tem uma aula de pizza em telha, estou querendo gravar a aula de pizza romana e pizza em pala também, mas a base do Profissão Pizzaiolo é te ensinar a desenvolver, e aí com isso você vai depois testar na tua pizzaria. O valor agora está em 497, o valor original é 997, mas por causa da pandemia e por causa de várias outras situações a gente está com 50% de desconto de 497. Mas a gente está com as inscrições fechadas no momento, tá? Quem quiser, a gente vai reabrir em breve aí. E aí, tem uma pessoa falando aqui, o curso é sensacional, graças a Deus a gente tem um feedback bem positivo e o pessoal consegue desenvolver bastante. A minha ideia não é passar receita, é conseguir formar um pizzaiolo para que o pizzaiolo consiga depois desenvolver aquilo que ele precisar. Até panetone, se ele quiser, ele vai conseguir se ele entender as bases do que eu estou ensinando ali. Então é importante perceber isso, eu não foco no produto, eu não fico focando na cobertura, eu foco no desenvolvimento. Tem também um módulo lá onde eu ensino como criar novos sabores, mas é sempre nessa ideia, sempre ampliando a tua percepção e não te dizendo faça isso, faça assim. Eu te falo, isso e isso pode ficar bom, mas isso com isso também, então combina aí e vê o que dá, entendeu? Ok? Qual que foi a última pergunta? O valor 497, né? Então tá, vamos fazer a pergunta? Que não pode ser que caia, né? Antes que caia o tempo. Então vamos lá, se preparem. Eu vou fazer a pergunta. Fala de novo, porque entrou depois. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta agora sobre o que eu falei, sobre o que eu fui falando. Vou fazer uma pergunta relativamente simples. E aí, quem responder primeiro da forma correta, que eu perceber que respondeu o que eu queria, vai ganhar um kit aqui com 1 kg de farinha napolitana, 1 kg de farinha integral Slow da Fazenda Vargem, 1 kg da farinha Irati Origem, um pacotão de fermento e um melado de cana aqui. Isso foi cedido pelos nossos parceiros da Casa de Saron. Quem quiser fazer compra aí de farinhas, eles têm uma infinidade de farinhas, tem bastante variedade mesmo, é bem legal, inclusive as farinhas naturais, farinhas que eu falei aí de arroz, de milho, de tudo mais, lojacasadesaron.com.br, ok? Isso, @Casa de Saron é no Instagram, mas para comprar é lojacasadesaron.com.br. Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta, hein? Tô ansioso aqui. Vou fazer a pergunta. O primeiro que responder aqui, que aparecer na tela, leva o kit. Lembrando que o frete é por conta do ganhador, tá? Se vocês estiverem longe, ou vocês vêm buscar, ou a gente combina o frete para mandar para vocês aí, ok? Então vamos lá. Quais são os dois métodos base que a gente pode escolher para fazer uma pizza? Quais são os dois métodos base que a gente pode escolher para fazer uma pizza? Antes de pensar na técnica, se é biga ou polish, quais são os dois métodos base? Que aí eu vou pensar, vou fazer assim ou assim? Para eu decidir se eu vou fazer biga ou polish, o que eu penso antes? Vamos lá. O Dair respondeu. Não, quem? O Dair? Aonde? Respondeu o quê? Direto e indireto. Maravilha, então Odair, você ganhou método direto ou indireto. Antes de eu perceber, eu vou fazer biga ou polish, eu penso, eu vou fazer um método direto ou indireto? Eu estou com tempo, então eu vou fazer um indireto, vou usar uma biga, ok? Então o Odair ganhou. Odair, passa o teu endereço depois para Mário aí, para que a gente possa resolver como você vai receber isso aqui. Eu agradeço de novo a Casa de Saron. Parabéns, Odair, obrigado, e agradeço a todos vocês, pessoal. Vou estar me organizando, a gente vai estar fazendo algumas enquetes aí para estar sabendo mais o que vocês estão precisando aí de conhecimento, para que eu possa estar passando para vocês. Agradeço sempre o carinho de vocês por ficarem com a gente até o fim aí, ok?
vamos voltar a trabalhar agora de novo, vamos voltar a me empenhar, que agora eu estou mais estabelecido aqui, e passando toda essa confusão que a gente está vivendo aí, dando uma diminuída, a gente vai estar montando um curso presencial, apesar de já ter uma lista de espera grande, mas quem tiver vontade de fazer um presencial, depois é só avisar. E o Profissão Pizzaiolo a gente vai abrir as inscrições em breve de novo, fiquem de olho aí. Além do que a gente está se programando para gravar novos cursos, mas como eu disse, é muita coisa, a gente vai fazendo conforme a gente consegue, tá bom? Gratidão a todos, obrigado, uma boa continuação para vocês aí, valeu, um abraço.